Olá, olá. Olá, meus queridos, boa noite. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Meus queridos, boa noite. Já estamos aqui dando início à nossa live. Peço a vossa compreensão, a gente vai devagarzinho porque estamos aguardando as pessoas entrarem, certo? Aproveitando o tempo para compartilhar algum link, para enviar para algumas pessoas, ok? Desde já vocês já podem ir registrando aí a sua participação e dando o seu alô. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão entrando. Doutora Tassiana, peço a sua colaboração aí, que compartilhe o link. As pessoas que você sabe mais do que eu estão aguardando aí esse link, esse contato, certo? Faça essa intermediação pra gente, por favor. Bom, gente, já passa um pouquinho das 7 horas, já um pouquinho mais de 19, e assim, eu gostaria de não perder tempo hoje, independente de quantas pessoas estejam online nesse momento, eu quero já dar início, entrar de uma vez, eu não vou esperar muito. Inclusive, eu quero desde já pedir a vossa compreensão por duas coisas. Primeiro, talvez hoje a gente não se estenda durante 1 hora de live, ok? Talvez eu precise terminar um pouquinho antes, não por outra coisa, mas porque minha garganta ainda não está 100%. Fomos acometidos há poucos dias de uma certa gripe, que veio a prejudicar um pouco nesse quesito, motivo pelo qual no último sábado nós adiamos essa live, porque eu percebi não estar exatamente no melhor estado para falar durante todo esse período de tempo. Talvez vocês me vejam de vez em quando hoje bebendo água aqui para tentar dar uma suavizada e poder suportar até o final. Então, para quem me conhece sabe que eu costumo me empolgar, falar um pouco mais alto, costumo muitas das vezes acelerar o ritmo, mas hoje eu vou tentar ir de forma mais compassada, um pouquinho mais devagar e tomando um pouco mais de cuidado com minha garganta para ver se a gente consegue levar até o final, tá bom? Afinal, não vai ser muito bonito se de repente eu começar a me empolgar aqui e a minha voz começar a faltar, tá bom? Então assim, a gente vai fazer o possível sim para levar até o final, mas assim, primeiro, talvez a minha garganta não suporte até lá. Depois, devido ao período de chuva, vocês sabem que é comum na nossa região a energia se apresentar não muito estável. E o que é que ocorre desde a última noite, porque choveu muito na noite passada, da última noite para cá a energia está um tanto instável aqui na nossa região. Então pode ser que de repente aconteça que no meio da live esse vídeo vier a cair, certo? Se for o caso, que de repente a energia, a força caia aqui e a gente não consiga concluir, eu vou retornar, vou iniciar um novo vídeo para a gente concluir nosso assunto, certo? Mas desde já, se de repente nós começarmos aqui a perceber os sinais, eu vou me apressar um pouquinho mais para a gente concluir mais cedo, tudo bem? Se houver algum problema do tipo, eu não sei como é que está o meu áudio para vocês que estão aí do outro lado, se vocês perceberem alguma anormalidade, o áudio não está legal, o local nesse momento aqui está um pouco barulhento também, então se não estiver muito bom para vocês, vocês me avisam por aqui só para mim ficar sabendo, tá bom? Se está chegando legal o áudio para vocês, se o vídeo está bom. Eu sei que a iluminação aqui não está 100%, mas a gente vai tentar levar esse trabalho mesmo assim
porque afinal de contas eu ainda quero ministrar outra live esse mês e eu achei que não seria legal adiar tanto. Eu poderia até ter deixado para o próximo sábado, para ver se minha garganta estaria melhor, mas eu não quero perder tempo não. Quero tratar desse assunto. É um assunto de fundamental importância, é algo atualíssimo, nós vemos isso dia após dia e eu sei que tem gente aí do outro lado precisando ouvir sobre esse assunto. Então vamos começar, tá bom? Então, muito boa noite mais uma vez para todos vocês que já se encontram presente conosco, para todos vocês que vão estar assistindo esse trabalho posteriormente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Aqui quem vos fala é Júnior Lima, fundador e membro atuante da Limas Psicologia, e a gente está aqui mais uma vez trazendo um assunto de fundamental importância que a gente percebe, como eu já falei, ser algo altamente atual e que com o qual a gente lida todos os dias, com o qual a gente se depara dia após dia na nossa convivência diária com familiares e amigos, assim como na aplicação da nossa atividade profissional dentro do ambiente clínico ou onde quer que a gente venha prestar a nossa atividade, ok? Então, assim, hoje nós falaremos a respeito do papel da família no concernente a promover saúde mental para os seus membros. E quando a gente fala a respeito desse assunto, em muitos casos vem à mente que vamos abordar como lidar com a prevenção do suicídio. É o que muita gente pensa, é o que muitos profissionais da área da saúde pensam, é que a gente vai abordar aqui prevenção do suicídio, como é que eu posso atuar numa situação como essa, como a família deve lidar com a situação de, sei lá, uma tentativa de suicídio no seu meio, com pessoas que já tentaram ou com pessoas, com familiares que já apresentaram, que já esboçaram alguma ideação suicida. Bom, não que esse assunto não seja importante, tenha a ver com promoção de saúde mental, sim, mas não é exatamente a respeito desse assunto que nós queremos falar nessa noite, ok? Não é disso que eu vou tratar nessa live, eu pretendo ser um pouco mais profundo e um pouco mais nas origens. Também não vou falar aqui a respeito de técnicas, comportamentos específicos, atividades lúdicas para a família no período de pandemia. Não vou tratar disso. Isso é importante? É importante, sim. Mas, como disse, hoje nós vamos ser um pouquinho mais profundos. Então, queridos, qual é o papel da família, de verdade, no concernente a promover saúde mental para os seus membros? Bom, de acordo com o artigo 226 da Constituição Federal de 88, a família é a base da sociedade, o motivo pela qual ela dispõe de proteção especial do Estado. Ok? Diante disso, nós podemos dizer que a família é o núcleo fundamental de toda a organização social. Eu gosto de dizer, sempre que eu ministro, sempre que eu falo para a família, que na verdade a família é a primeira, a maior e a mais importante instituição socializadora, certo? Se nós formos a fundo, você vai entender que os grandes profissionais tiveram uma família. Eles saíram de um ambiente familiar, não só saíram, eles foram constituídos, eles se formaram em um ambiente familiar. E é claro, não deixaram de fazer parte de um, porque hoje são adultos. Então, assim, os grandes profissionais saíram de onde? De uma família, certo? Então, todas as pessoas que hoje são relevantes para uma sociedade se constituíram, se formaram como cidadãos, como tais, e devem grande parte do seu sucesso à família que tiveram, certo? Então, assim, a família é a primeira, a maior e a mais importante instituição socializadora. Em 94, o Unicef publicou um trabalho intitulado Família Brasileira, a base de tudo. Título esse que vem a evidenciar a importância da família para a sociedade, certo? Segundo seus editores, eles explicam, não resta dúvida de que a situação de bem-estar de crianças e adolescentes encontra-se diretamente relacionada à possibilidade de manterem um vínculo familiar estável e que a convivência familiar é um aspecto essencial do desenvolvimento. Percebendo, por isso,
percebendo isso como um direito inalienável, certo? O título desse trabalho exemplifica, deixa bem claro para nós a importância da família para qualquer ser humano. É claro que há muitas pessoas traumatizadas aí com a sua criação, com o seu ambiente familiar, com como é que foi a sua estruturação ao longo da vida, a sua trajetória de vida, porque partiram de famílias disfuncionais, eu não diria desestruturadas, mas com estruturas altamente disfuncionais. Mas a verdade é que a família é sim muitíssimo importante, é o primeiro, é o mais importante núcleo responsável pela organização social. A família é um lugar de acolhimento, queridos. Diante disso, nós podemos dizer é um lugar de acolhimento e proteção, onde as pessoas desenvolvem cidadania e são cuidadas ao longo de toda a sua vida. Uma pessoa não é cuidada apenas no momento da infância, mas constitui-se como cidadão e continua sendo cuidada pela família ao longo de toda a sua vida. Seja qual for a estrutura familiar, é em seu eixo que se dá a base do desenvolvimento humano. Daí o papel da família na promoção da saúde mental, ok? A família, na verdade, é o primeiro espaço. Vocês podem perceber que eu estou fazendo um pouco de força, estou falando bem devagar, porque, como eu falei, a garganta não está 100%, mas vai dar certo, a gente vai conseguir chegar lá, certo? A família, na verdade, é o primeiro espaço social de um indivíduo, certo? Antes mesmo de ter contato com a escola, com, sei lá, com qualquer outra instituição, é na família onde nós nos encontramos, onde nós vivenciamos os primeiros vínculos, os primeiros contatos sociais. Então, o primeiro espaço social de um indivíduo é a família, é o ambiente familiar. É na família que se aprende a comunicação, a interação e é onde se constrói os primeiros vínculos. De modo que o afeto transmitido em família, ele impacta ainda o desenvolvimento de fatores como o intelectual e o emocional da criança. Sendo assim, ele perdura para a vida adulta. A convivência familiar afeta, portanto, o comportamento de um indivíduo. É por isso que nós vemos, muitas das vezes nós recebemos pessoas com os problemas assim mais diversos. Dr. Ivan, aqui presente na nossa live, é um prazer receber você, querido. Muito boa noite. É um prazer encontrar você aqui, nos apoiando, participando, ouvindo aqui a nossa live. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Então, queridos, assim, na verdade, o convívio familiar, ele impacta diretamente no comportamento de um indivíduo, visto que é através do convívio familiar que é a família que transmite ao indivíduo crenças e valores, e de forma que influenciará a forma do indivíduo enxergar a vida, de enxergar e de construir as relações sociais, inclusive a forma como lida consigo mesmo. É por isso que nós recebemos nos consultórios as pessoas com os mais variados casos e muitas das vezes, por mais que não pareça, a origem daquele problema vem lá das raízes, vem lá da infância, vem lá da formação do indivíduo. Você vê, às vezes, uma pessoa chega no consultório trazendo uma questão que surgiu no ambiente de trabalho. De repente está com um problema de relacionamento no ambiente de trabalho, está com um problema de relacionamento conjugal. São as mais variadas questões. E quando você começa a investigar a história de vida, a trajetória daquele ser humano, você descobre, na verdade, que isso tem origem na sua formação, no seu desenvolvimento humano. Vem lá da infância daquele indivíduo. Às vezes a pessoa nem entende o porquê, jamais imaginou que estivesse relacionado a isso, mas a constituição do ser humano, a forma como ele foi projetado para o mundo, vamos dizer assim, impacta no seu comportamento de um modo geral, na forma como ele vai se ver como ser humano, como um ser social, e vai implicar nas suas relações, na forma como ele trata e se vê sendo tratado em sociedade.
Então, assim, afeta o comportamento do ser humano como um todo, não apenas o comportamento de uma criança, mas de um ser humano em todas as fases da sua vida, certo? Dada a importância disso, quais são, na verdade, as características que definiriam uma família ou um ambiente familiar como favorável ao bem-estar e desenvolvimento saudável de seus membros? Bom, na literatura, há livros e há muitos estudos que falam a esse respeito e que trazem o fato de que o ambiente ideal para o desenvolvimento de uma criança, para o desenvolvimento de um ser humano, é aquele ambiente, é aquela família coesa e unida. É a família que permanece unida, independente da situação, das circunstâncias da vida, independente das crises. Esse é o ambiente ideal para o desenvolvimento humano. O que é uma família coesa? O que é uma família unida, na verdade? É uma família que, diante dos embates da vida, independente de como nós falamos, de qual seja a situação, de quais sejam as lutas que ela vem enfrentar, de onde ela se vem a achar inserida, independente de se ela reside numa periferia ou num bairro de classe nobre, de se ela é pobre ou se ela é abastada financeiramente falando, de se é uma família culta ou uma família ignorante, de se são pessoas alfabetizadas ou não, desculpem. Independente de qual seja a situação, são pessoas que permanecem unidas. Eu costumo dizer, quando a gente toca no assunto família perfeita, porque há muitas pessoas que questionam isso e dizem que não existe família perfeita. Você sabia que eu discordo dessa afirmação? É lógico que não existe gente perfeita, mas família perfeita existe. Existe da seguinte forma, porque na minha visão, família perfeita é aquela família que, diante da situação na qual está vivendo, independente da crise, ela não se autodegladia, os membros não se agridem entre si. Na verdade, eles se unem para combater aquela situação, para juntos vencerem a crise pela qual estão passando. Isso é uma família que permanece unida, essa é uma família que permanece coesa. Esse é o ambiente ideal para o desenvolvimento de um ser humano. Queridos, isso é tão importante porque a criança se desenvolve melhor num ambiente como esse. Você sabia que a criança ela é uma pequena esponja? A criança ela absorve o ambiente ao seu redor. A criança absorve o comportamento dos pais, a criança absorve o que ela vê, o que ela ouve, o ambiente em si no qual ela está inserida, ela absorve tudo isso. É por isso que ambientes pesados, de muito atrito, de muita confusão, onde as pessoas falam alto, onde as pessoas se agridem, se degladiam, apontam umas às outras, são adoecedores e formam pessoas deficientes para a vida, porque a criança acaba absorvendo tudo isso. As pessoas, por não entenderem isso, muitas das vezes não valorizam isso no convívio familiar, menosprezam como é que uma criança se depara, se vê diante dessas situações e acham assim, a criança é resiliente, a criança suporta esse tipo de coisa, a criança nem percebe o que está acontecendo aqui, mas a verdade é que a criança começa a perceber e absorver o ambiente familiar desde o ventre materno. Isso é muitíssimo importante. Se nós entendêssemos e valorizássemos a importância que isso tem, nós nos aplicávamos, nos esforçávamos muito mais para que os nossos ambientes familiares fossem diferentes e as nossas crianças fossem mais saudáveis, tivessem uma formação muito mais sadia. O que é que acontece? A criança é uma pequena esponja, então ela absorve violência, ela absorve agressão, ela absorve todo esse mal-estar e isso acaba se tornando um peso muito grande e é altamente adoecedor para um pequeno. A saúde familiar, na verdade, assim, o grupo familiar que permanece integrado, que permanece coeso, ele reduz as probabilidades de transtornos comportamentais nas crianças. Inclusive,
é interessante quando nós falamos sobre ambiente familiar, sobre integração no ambiente familiar. Você sabia que as intervenções em saúde, elas funcionam muito melhor, elas têm o dobro de probabilidade de serem bem-sucedidas quando elas são aplicadas à família, mesmo que seja uma intervenção aplicada à saúde da criança ou do adolescente em si, ela tem o dobro de possibilidade de ser bem-sucedida quando ela envolve a família como um todo, muito mais do que quando ela envolve especificamente a criança ou o adolescente, para você ter noção, ideia do quanto é importante o ambiente familiar, a integração do ambiente nesse momento. Então, assim, ambientes familiares, a saúde familiar, um ambiente integrado, ele reduz as probabilidades do desenvolvimento de transtornos comportamentais nas crianças. Outra coisa que é super importante e que a gente vê as famílias compreendendo isso de uma forma muito distorcida. Isso é muito mal interpretado nos dias de hoje. Hoje nós vemos um relaxamento muito grande por parte das famílias, por parte dos pais, uma omissão muito grande no que concerne a instruir os filhos da forma correta, a estabelecer regras, normas dentro dos lares, no convívio familiar, porque há aquela impressão, aquele entendimento errado de que precisamos, de que para ser um bom pai eu preciso fazer de tudo para que o meu filho esteja bem o tempo todo. E na verdade não é exatamente disso que o nosso filho precisa. Não é que os nossos filhos, não é que a nossa família de um modo geral não precisa estar bem. Mas queridos, regras são fundamentais. Estabelecer normas, regras de comportamento e distribuir funções, delegar isso dentro dos lares é de fundamental importância. E a verdade é que hoje as famílias compreendem isso de uma forma muito errada, muito deturpada. Você sabia que regras claras, distribuição de responsabilidades, assim como expressões de afeto mútuo, protege a saúde mental dos membros de uma família? Isso, na verdade, constrói uma teia invisível, mas ao mesmo tempo bastante eficaz na proteção da saúde mental dos membros. É verdade. E hoje nós vemos o que a gente vê muito a causa de em torno de 90% dos problemas das crianças e adolescentes que nós recebemos dentro dos consultórios, é a falta de compreensão dos pais no que concerne a isso, de modo que as crianças estão sendo criadas e instruídas de uma forma altamente relaxada. Nós vemos hoje filhos sendo criados sem regras, sem normas, sem saber respeitar a autoridade, sem reconhecer a autoridade do pai, da mãe dentro de casa. E enquanto que os pais pensam que estão fazendo o melhor para os seus filhos, pelo fato de que os estão permitindo que vivam ao seu modo, à sua própria maneira, acham que isso está sendo saudável, os filhos estão adoecendo por conta disso. Então, assim, estabelecer normas, regras claras, distribuição de responsabilidades e, é claro, as expressões de afeto, isso conta muito. Isso meio que blinda a mente das crianças e dos membros, de um modo geral, de uma família, previne muito os riscos de desenvolvimento de distúrbios. Nós precisamos entender que os limites... Perdoe-me, beber um pouquinho de água. Você sabia que regras claras, na verdade, estabelecer limites, entender os limites acordados, o porquê e as consequências, produz aos membros uma percepção de organização externa que repercute na organização interna das emoções, dos planos e objetivos de um ser humano.
Quando nós estabelecemos limites, deixamos isso claro, aquelas normas, até onde você pode, até onde você não pode, o que um filho deve, não deve, pode, não pode. Isso estabelece, isso transmite aos filhos e aos membros da família de um modo geral aquela percepção de organização externa e que ao mesmo tempo repercute para ele como uma organização interna das próprias emoções, dos planos e dos objetivos. Isso na verdade gera indivíduos pró-sociais, indivíduos que vão agir bem em sociedade, indivíduos que vão estabelecer relações sadias com a sociedade, na escola, no ambiente de trabalho, durante a infância, na adolescência e na sua vida adulta de um modo geral. Hoje isso está sendo muito mal interpretado. Nós vemos crianças criadas sem limites. Eu gosto muito de um exemplo. A verdade é que eu não tenho certeza se isso é uma ilustração ou um fato real. Tenho quase que 100% de certeza de que é um fato real, que aconteceu num local onde havia pena de morte, onde há pena de morte. E onde há pena de morte, há também a questão de um último pedido para um condenado. E eu ouvi falar certa vez de um caso desse tipo, em que um condenado, ele no corredor da morte, o seu último pedido foi que a sua mãe o fosse visitar, foi que ele pudesse receber a visita da sua mãe. E a sua mãe o vai visitar. E no momento em que a sua mãe chega lá, ele dá aquele abraço na mãe. No entanto, no momento em que ele a abraça, ele também morde e arranca um pedaço de sua orelha. E no momento em que ele faz isso, ele diz para ela: isso é para que a senhora nunca esqueça de que estou morrendo, mas estou morrendo por culpa sua. Porque quando eu era criança, que eu cometia os meus erros, que eu era impulsivo, que eu fazia o que não devia, a senhora nunca me corrigiu. Nunca disse que eu estava errado, nunca estabeleceu limites. Pelo contrário, a senhora sempre passou a mão na minha cabeça e permitiu que eu fizesse tudo o que eu queria. E por isso cresci como cresci e hoje estou enfrentando, vivenciando o que estou vivenciando. Imagina as consequências, imagina o peso para uma mãe como essa e carregar essa marca agora para o resto da vida, tendo a consciência, a marca no corpo de que na verdade a culpa daquilo que estava acontecendo era dela. Não unicamente dela, é lógico, nós sabemos que um adulto ele é responsável pelas suas escolhas, mas sim, é fato, é verdade, que os filhos criados sem regras bem definidas, sem limites, sem saber respeitar a autoridade, sem saber respeitar a autoridade paterna, sem saber onde acaba o seu direito, onde começa o do próximo, isso vai repercutir em um adulto sem limite, em um problema para a sociedade. Então, assim, gosto muito desse exemplo porque ele exemplifica, ele traz de uma forma muito clara, muito nítida, quais podem ser as consequências para a sociedade, porque isso não é consequência unicamente para aquele indivíduo que está morrendo, não é consequência unicamente para aquela mãe que vai agora carregar aquela marca para o resto da vida e lembrar do que não fez e de como poderia ter procedido durante a criação do seu filho, mas aquilo é consequência para a sociedade de um modo geral, né? Inclusive nem todos vão ser condenados à morte, muitos continuam aí dando problema para a sociedade, para a vida inteira. O inverso disso também é verídico. O inverso gera indivíduos antissociais, podendo inclusive ser delitivos. É tudo o que a gente acabou de falar. Queridos, a distribuição de responsabilidades contribui para o senso de pertencimento. Olha só como isso é impressionante. A distribuição de responsabilidades, você sabia que todos nós precisamos, independente da fase do desenvolvimento, todos nós precisamos nos deparar com desafios, com responsabilidades a serem cumpridas, que vão trazer para nós que vão fazer com que nós nos percebamos, nos desenvolvendo a nós mesmos, vencendo nossos próprios desafios, percebamos a nós mesmos capacitados
para vencer a vida, nos desenvolvendo como seres humanos. Então essa distribuição de responsabilidade, ao contrário do que muitos pensam na verdade, ela contribui para esse senso de pertencimento e para a construção da identidade dos membros de uma família. Ela desenvolve, na verdade, autoestima nos seres humanos, desenvolve a autoestima dos pequenos, das crianças. E um dos grandes problemas hoje que nós recebemos nos nossos consultórios são crianças sofrendo com baixa autoestima. Baixa autoestima exatamente porque possuem ou possuíram pais que não tiveram essa consciência, que não distribuíram essas responsabilidades. Eu digo assim, porque muitas das vezes são adultos. A gente está tratando aqui como se fossem crianças, mas às vezes são adultos vivendo ainda a vida de criança e sofrendo com esse problema. Eu atendi há não muito tempo um médico, inclusive eu posso dizer assim, um rapaz muito inteligente, bem sucedido, um ótimo profissional, mas sofrendo uma crise ainda de infância, onde os problemas que ele teve, a sensação de abandono que ele vivenciou durante a infância influenciava nos seus relacionamentos atuais, de modo que a ausência do pai impactou tanto na sua vida que ele buscava nos relacionamentos atuais alguém que pudesse transmitir para ele um conhecimento, algo a mais do que o que ele já tinha, porque se isso não fosse visualizado nos relacionamentos dele na atualidade, ele se distanciava daquela relação, ele simplesmente abria mão daquele relacionamento, porque é como que ele estivesse buscando ainda a presença do pai que ele não teve na infância. Ele buscava alguém que lhe pudesse transmitir algo além do que o que ele já tem, um conhecimento maior, alguém que na verdade pudesse pegar pela mão e caminhar com ele, ensinar alguma coisa. E se isso não fosse visualizado nas relações, ele abria mão desses relacionamentos. Então, assim, precisamos compreender a importância disso. E nós vemos, sim, muitas das vezes, crianças sofrendo com baixa autoestima por conta de uma ausência paterna, por conta de pais que não sabem distribuir essas tarefas dentro do lar e que muitas das vezes não conseguem gerar esse senso de pertencimento nas crianças e que por conta desse comportamento largado, relaxado, não consegue desenvolver a autoestima dos próprios filhos, nem consegue desenvolver neles autonomia para vencer as suas próprias dificuldades, para viver as suas próprias vidas, para serem os seres humanos que precisam ser lá fora. E isso não vai repercutir negativamente apenas na infância. Começa na infância e vai estender-se para o resto da vida se isso não for bem tratado. Se isso não receber a devida intervenção ao longo da trajetória desse ser humano. Queridos, em terceiro lugar, nós falamos aqui sobre a questão do estabelecer limites, do distribuir responsabilidades e sobre a expressão mútua de afeto dentro dos lares. Cultivar hábitos de demonstrar carinho, amor, atenção e cuidado eleva as chances dos membros apresentarem uma boa frequência de rendimento escolar na infância e adolescência, engajamento profissional, capacidade de iniciar e de manter bons relacionamentos ou relacionamentos funcionais na vida adulta. A expressão do afeto mútuo é muito importante, é fundamental, é indispensável. Por que eu estou falando isso? Parece bobagem a gente dizer esse tipo de coisa, porque é claro, talvez algum pai que esteja me ouvindo aí do outro lado esteja dizendo bobagem para se falar. Quem não sabe que uma criança precisa de carinho, de afeto, de atenção? O pai tem essa responsabilidade, na verdade isso é desejo do pai fazer isso, eu faço isso. Será que faz? Queridos, a verdade é que nós falamos muito, a nossa sociedade hoje fala muito, não só nós profissionais da área da saúde, mas a sociedade de um modo geral, as mídias, as TVs, as novelas, os filmes. Falamos muito hoje, inclusive foi um tema altamente abordado desde que iniciou-se o primeiro lockdown nesse período terrível de pandemia, sobre tempo de qualidade com as nossas famílias. Você sabia que nós nos enganamos muito a esse respeito? A gente fala muito, desculpa, a gente fala muito sobre tempo de qualidade e vive isso muito pouco.
muito pouco de verdade. A gente fala muito sobre tempo de qualidade porque a gente tem aquela desculpa de dizer que eu não estou mais presente, eu não participo de uma reunião na escola, eu não posso acompanhar o meu filho naquele jogo, naquele recital, naquele evento que é importante para ele, porque eu trabalho demais. A minha vida secular me impede de estar mais presente nessas atividades. Mas, por outro lado, quando eu estou presente, eu usufruo de um tempo de qualidade junto aos meus. Usufruo nada, bobagem, a gente se engana com isso. A gente fala muito de tempo de qualidade, mas a verdade é que a gente não sabe o que é isso ao certo. Sabe por quê? Porque a verdade é que quando a gente está dentro do lar com os nossos, na grande maioria das vezes, a maior parte do nosso tempo, a gente está na frente de uma tela, conversando com pessoas do outro lado, tratando muitas das vezes das questões de trabalho, mesmo estando de folga, a gente está se relacionando, ouvindo, atendendo, respondendo aquelas mensagens que a gente não teve condição de tratar, de responder em tempo hábil no decorrer da semana por conta das atividades trabalhistas, por conta da reunião que eu tive, por conta da viagem que eu realizei. Então a gente, na verdade, ao invés de se aplicar o tempo de qualidade, o qual a gente prega com a família, a gente para na frente de um celular, de um tablet, de uma TV e a gente estaciona ali e os nossos continuam esquecidos da mesma forma. Você sabia que muitas das vezes faz muita diferença um simples banho de mangueira com os teus filhos? Ou rolar na grama, ou brincar com uma bola, ou sair para uma pracinha, ou conversar um pouco. Não somente isso, mas às vezes essas atividades são tão importantes, geram um impacto tão grande na vida de um filho e a gente não percebe isso. E a gente continua se autodesculpando, né? E continua se autojustificando, dizendo: é o meu tempo, eu não posso, eu estou ocupado. Eu me justifico pelo fato de que eu tenho que trabalhar para suprir as necessidades deles, mas quando você menos percebe, você os está perdendo. Algo que eu ouvi dizer que é muito interessante é que quando os filhos são crianças, eles choram para estar conosco. Quando eles crescem, nós choramos para estar com eles. Você sabia disso? Muitos de nós só vamos nos dar conta quando isso acontece. Quando chega a fase adulta, que eles esquecem, porque na verdade nunca foram lembrados por nós mesmos de que eles tinham pais. E aí eles esquecem de que existiu um pai na vida deles, eles esquecem de que um pai é importante e eles vão viver as vidas deles da forma como nós os ensinamos a viver. E aí você fica esquecido. E o pior é que muitas das vezes você vai sofrer pelo fato de que, por não tê-lo ensinado da forma correta, ele agora enveredou por um caminho de perdição. E muitas das vezes eles estão envolvidos com vício, com a marginalidade, com relacionamentos destruídos, destrutivos, e nós vamos sofrer com isso e tentar intervir agora, quando agora não cabe mais a nós. Não que a família deixe de ser família e que a gente deixe de auxiliar ou fazer parte durante a vida toda. Não deixe. Mas muitas dessas decisões agora não cabem mais a nós. Muitas das vezes você vai se ver impotente diante dessas situações, porque agora depende unicamente deles agirem sobre essas situações e quererem tomar agora as decisões corretas. Queridos, isso é muitíssimo importante e nós valorizamos isso muito pouco. E é por isso que a gente recebe tantos casos de crianças adoecidas, de adolescentes sofrendo e de adultos com problemas não tratados da infância nos nossos consultórios. Quando você puxa a ficha lá, foi gerado na infância, dependência emocional gerado na infância, ansiedade surgiu na infância, depressão. Mas a minha depressão surgiu por um relacionamento que terminou mal, uma perca de um familiar, foi esse problema de pandemia. Você que pensa que surgiu aí, foi só o estopim. Quando você começa a investigar o histórico do ser humano, vem lá da infância dele, porque ele teve um pai não presente, ele teve um pai que não se importava, que não acompanhava, que não ajudava, que não conversava, que não demonstrava afeto dentro de casa, e isso repercutiu para um ser humano mal resolvido, com crises existenciais, arrastando isso dentro de si, e que num determinado momento lá na vida adulta isso vai explodir quando ele se deparar com um dos grandes problemas da vida.
porque ele não tem resiliência, ele não desenvolveu autonomia para lidar com seus próprios problemas, ele não tem autoestima suficiente para se deparar com as suas próprias crises e dizer eu sou capaz, e não só dizer, mas acreditar nisso, que ele é capaz de vencer por si próprio. Grande parte desses problemas foram originados na infância, durante a criação, durante o desenvolvimento de um ser humano. E é por isso a importância de trazer à tona esse assunto. Mas Júnior, eu pensei que você fosse falar aqui sobre prevenção ao suicídio. Isso tem aumentado tanto nesse período agora de pandemia. A agressão física hoje dentro dos lares, desentendimento entre os casais. Gente, tem um monte de coisa que a gente poderia abordar aqui. Mas, sinceramente, nada mais importante do que isso. Porque assim, se os nossos filhos hoje forem criados, desenvolvidos e nutridos da forma correta, amanhã eles serão adolescentes, sadios, engajados na sociedade, seres humanos prontos para vencer os desafios da vida e os problemas da nossa sociedade de um modo geral. Eles estarão sendo muito mais bem resolvidos, os desafios muito mais bem superados. Nós teremos consequentemente uma sociedade muito mais sadia, em um lugar muito melhor para se viver. Os grandes problemas hoje da sociedade, eles surgiram dentro dos lares por pais omissos, pais ausentes, pais que não compreendiam, não se importaram, não trataram da forma correta, não cumpriram com a sua responsabilidade. Júnior, mas você é muito enfático quando você fala disso. Nós precisamos ter consciência de que, por melhor que seja a minha criação, por mais que eu me esforce por fazer da forma correta, cumprir da forma correta com a minha responsabilidade para com os meus, eles quando crescem são responsáveis por suas próprias escolhas, por suas próprias decisões. É verdade. E há situações, além disso, há situações que são fatalidades. Há situações que vão se apresentar para eles, que por mais sadios que eles tiverem sido na infância, isso pode se encaminhá-los a uma perdição futura. Pode, isso é fato. Mas assim, isso é o mínimo. Isso é o que menos acontece. Se nós formos extrair hoje, nós formos espremer a nossa sociedade de um modo geral, hoje a gente pegar aqui, vamos pegar, eu moro em Fortaleza, certo? Talvez tenha gente aí de São Paulo assistindo, não sei, mas assim, não estou exatamente acompanhando quantas pessoas estão aqui interagindo, estão presentes na live nesse momento. A doutora Tassiana está acompanhando mais de perto, a minha família está assistindo aí, não sei aqui a cidade de cada um de vocês, mas imagina só, eu moro em Fortaleza, vamos dizer que nós vamos pegar aqui a população de Fortaleza, que é uma população considerável. Certo? É lógico, a gente teria que falar isso a nível mundial. Mas vamos pegar aqui a massa de Fortaleza. Os problemas hoje dessa sociedade, dessa comunidade chamada Fortaleza. Se a gente espremer isso aqui, sabe o que é que vai escorrer? 90% do que vai sair, 90 e tanto por cento do que vai sair aqui, são problemas originados lá na infância. Sabe por quê? Quando você vê muitas das vezes um político corrupto tirando da sociedade, prometendo e não cumprindo com a sua palavra, ele na verdade, ele está nada mais, nada menos do que exercendo aquilo para o que ele treinou quando ele era criança. Porque ele tinha um pai, muitas das vezes, que dizia assim: sábado eu tô aqui para a gente participar daquele jogo, para a gente fazer aquela viagem, para a gente ir àquela excursão que eu lhe prometi. Quando é no sábado, o pai nem aparece em casa. O pai está de plantão no trabalho. O pai não tem coragem de abrir mão, muitas das vezes, de um compromisso pessoal que muitas das vezes surgiu depois daquele que ele havia prometido para o filho. E isso interfere no cumprimento dele da promessa para com os seus. Ele teve um pai que, por si só em ser pai, em ter originado aquele filho, em tê-lo colocado no mundo, ele prometeu já, isso é uma promessa, de que eu vou te criar, eu vou te formar um cidadão, um exemplo para esse mundo, e não cumpriu. Foi ausente,
foi omisso, foi irresponsável no cumprimento das suas responsabilidades. Aí mais tarde ele se torna um político. Olha só, meu filho, aplicado, bem desenvolvido, venceu na vida, glórias a mim, eu tenho participação nisso. Vai ser um político terrível. Vai prometer e não vai cumprir, vai exercer uma gestão terrível, vai ser um verdadeiro desastre para a história da nossa sociedade. E assim nós temos muitos. Temos aí péssimos advogados, péssimos profissionais na área da saúde, psicólogos, maus psicólogos ensinando, fazendo e dizendo o que não devem em público, certo? Não vou aqui poupar a minha classe porque eu sou psicólogo. Psicólogo não faz essas coisas, não faz. Viu? Psicólogo também falha. Maus psicólogos, maus médicos, maus professores, maus profissionais em todas as áreas. Inclusive muitos vagabundos, pessoas que não querem trabalhar, que não só estão dentro de casa transferindo um mau exemplo, sendo um peso, muitas das vezes um marido sendo um peso nas costas da esposa, um filho sendo um peso nas costas do pai, um pai sendo um peso nas costas dos filhos, certo? E assim, de uma forma geral, pessoas que, sei lá, nós poderíamos dizer assim, são indignas, certo? E assim, por isso a importância de nós falarmos isso. Se a gente espremer hoje os nossos problemas, Júnior, mas o que é que leva, por exemplo, um jovem a enveredar pela marginalidade, a enveredar no mundo do crime, a de repente entrar no crime organizado, a ser um traficante, seja lá o que for que ele venha a fazer? Muitas das vezes é isso, porque a ausência de um pai muitas das vezes leva o filho a buscar os exemplos mais pertos que ele tem lá fora, e às vezes esses exemplos não são os melhores. Se você não instrui o seu filho hoje, ele vai de alguma forma encontrar alguém que o instrua, e às vezes essa instrução não é a mais adequada, certo? Então assim, seja qual for o problema do qual a gente vem a falar aqui, muitas das vezes, na grande maioria, isso se originou a partir de uma criação irregular, de uma falta de compromisso daqueles que deveriam ter exercido o seu papel no momento certo, da forma adequada, e não o fizeram. Queridos, estudos provam, eu vou encerrar, eu não vou mais me estender muito, certo? Eu percebo que está ficando pesado para mim. Mas eu queria falar mais um pouquinho antes da gente terminar e dizer que estudos de verdade, porque assim, a gente como psicólogo, como profissional da área da saúde, muitas das vezes o que a gente fala tem que ser embasados em estudos já aplicados e durante anos e anos, para que alguém possa aceitar que existe alguma credibilidade nisso. Se eu falar aqui unicamente da minha experiência, alguém vai dizer assim, sabe de nada, coitado, começou agora, acha que pode ensinar alguma coisa para alguém. Mas eu não estou falando de mim, não, estou falando de estudos científicos, estudos, não é um estudo, são vários que falam a esse respeito, que a frequência da agitação de crianças em sala de aula e de desvios de conduta, como por exemplo o descumprimento de regras e os problemas de relacionamentos com colegas, professores e profissionais de um modo geral no ambiente escolar, é inversamente proporcional à periodicidade com que os pais brincam e fazem carinhos nos seus filhos em casa. É inversamente proporcional. Quer que eu traduza isso aqui? Quanto mais nós pais nos envolvemos na vida dos nossos filhos, não só no que concerne a cobrar e a estabelecer limites, isso é necessário? Com certeza é, mas não só isso. Mas quanto mais nós nos envolvemos no sentido a brincar de verdade, sentar no chão, conversar um pouquinho, fazer carinho, expressar afeto aos seus, quanto mais nós fazemos isso, menos os nossos filhos vão se mostrar agitados, com desvio de conduta e problemas de relacionamento nos ambientes sociais, inclusive na escola, no ambiente acadêmico onde eles se encontram. É inversamente proporcional. É por isso que a gente hoje, os professores, por exemplo, digam aí os profissionais da área da educação, existem tantos problemas hoje dentro das escolas que são, na verdade, resultados de uma criação deficiente. Filhos criados sem pais, filhos criados por pais ausentes, filhos largados, abandonados, rejeitados, ignorados,
certo? E que estão aí hoje praticando bullying, sendo agressivos, muitas das vezes isolados da sociedade, pessoas que não conseguem se relacionar, que não conseguem se expressar, que têm medo de participar da vida, porque não tiveram pais que se importassem, que dessem um minuto da sua atenção, que expressassem carinho dentro de casa. São estudos e mais estudos que falam a esse respeito. Aí você talvez pense assim, mas Júnior, então assim, na verdade a família tem um papel fundamental apenas no que concerne a promoção da saúde mental para crianças. É isso que você quer dizer? Não, de forma alguma. Na verdade, para o ser humano de um modo geral, porque você nunca deixa de fazer parte de uma família, certo? Se você tiver uma família bem estruturada, que se importe com você, que realmente se envolve da forma correta na tua vida, você vai querer participar dela a vida inteira. A família, para o adulto, na verdade, a sua função já não é, na verdade, de formação da identidade, mas de suporte às transições vivenciadas ao longo de toda a vida. Você quer um exemplo? As crises naturais da vida. Primeiro emprego, faculdade. A família, ela auxilia, ela dá suporte nesse momento. Você vai se sentir muito mais confiante quando você tem alguém do seu lado, uma família que lhe concede suporte, que está do seu lado para comemorar quando você conseguir e para te apoiar, para te dar colo quando você fracassar. Esse suporte funciona muito. É assim que a família auxilia, que a família proporciona saúde mental aos seus membros, mesmo adultos. Nas crises não naturais, por exemplo, divórcio, perca do emprego, esse suporte familiar vem a agir nessa hora. É aí onde a família proporciona, promove saúde mental. É o suporte por meio de atitudes empáticas em lugar de julgamento e culpabilização, certo? É essa a função da família. É aí onde a família deve atuar de verdade. Queridos, nem sempre o ambiente familiar ele é integrado, como a gente falou. Ele é coeso, como a gente citou aqui. Porém, sempre é possível trabalhar isso. É possível que os membros se desenvolvam no que se refere às habilidades sociais nesse contexto, certo? A fim de construir um ambiente propício ao bem-estar de todos, de crianças, de adolescentes, de pais, de filhos, de avós, de recém-nascidos. É possível desenvolver isso. É possível capacitar pais e demais familiares para que tenham atitudes progressivamente mais próximas ao ideal, a fim de que haja um verdadeiro fortalecimento da autoestima, da assertividade, do senso de pertencimento, do suporte, da empatia, da autoconfiança, da comunicação, da expressão das emoções. Você sabia que é possível treinar isso? A sua família pode ser disfuncional como for. É possível treinar isso, mas é necessário querer, certo? Então, sim, sempre é possível fazer isso. Queridos, só para a gente encerrar, eu não estou vendo pessoas aqui fazendo perguntas e eu vou aproveitar também o ensejo para não ter que responder nada. Como eu falei aqui para quem está desde o começo, a nossa garganta não está 100%, mas eu achei super importante, independente do meu estado, a gente não adiar essa live mais uma vez, mas trazer esse assunto à tona, porque a gente vê isso é frequente, dia após dia nós estamos vendo as famílias sofrendo com isso, os filhos batendo na nossa porta, chegando ao nosso consultório, sofrendo por conta disso, e as famílias não sabem como atuar nesse quesito, e muitas das vezes não é só o jovem, não é só a criança que chega lá sofrendo, que precisa de suporte, de auxílio profissional, mas em primeiro lugar a gente precisa, antes de mais nada, de trazer a família, os pais, os responsáveis para uma sala de atendimento e fazer ali, dar uma verdadeira aula, transmitir ali aquele momento de psicoeducação, de envolvimento na vida do filho, aquele momento de instrução para que se perceba que não só é responsabilidade deles, como existe jeito para aquilo, que é possível trabalhar aquelas situações e que muitas das vezes, se nós soubermos e valorizarmos a forma correta de fazermos isso dispensa até terapia. Mas Júnior, você vai dizer isso? Você é um psicólogo, vai dizer que isso dispensa psicoterapia? Dispensa.
Por que eu não vou dizer isso? Dispensa sim psicoterapia. Não estou dizendo aqui que tudo vai ser resolvido de forma tão fácil. Mas, queridos, se nós começarmos da forma correta, se desde o nascimento dos nossos filhos, por exemplo, nós tivermos esse entendimento e trabalharmos isso tijolo após tijolo, passo após passo, instante após instante, não estou dizendo de forma perfeita, a gente não é perfeito, todos nós erramos, as famílias têm os seus problemas, mas se a gente insistir em fazer a coisa da forma correta, os nossos problemas são muito menores, as nossas famílias vão estar muito menos sujeitas, nossas crianças muito menos expostas a desenvolverem distúrbios funcionais, de comportamento, transtornos emocionais. Nós só precisamos entender que isso é responsabilidade nossa, que isso é importante, merece a devida importância, que é possível fazer isso e é necessário. É disso que a gente precisa de verdade. Queridos, só para terminar, o fato de verdade é que, seja qual for a estrutura, a família possui um papel primordial no tocante à promoção da saúde mental de seus membros. A família possui um papel primordial no tocante a promoção da saúde mental dos seus membros, independente de qual seja a sua estrutura. Entretanto, cada vez mais o que é que a gente vê, o que é que nós presenciamos, e não são poucos os casos de crianças, adolescentes, inclusive adultos de um modo geral, com disfunções que sugerem que essas pessoas experimentaram graves deficiências na sua fase de desenvolvimento, quando era responsabilidade da família perceber esse dano, o problema no momento oportuno e encaminhar aquela criança para o devido tratamento. Não estou aqui com isso não significa culpar, responsabilizar integralmente ou necessariamente a família por esses problemas, mas sim, significa dizer que é responsabilidade da família, do ambiente familiar, perceber essas disfunções, esses problemas e encaminhar a criança para o devido tratamento, para o devido acompanhamento, para o tratar daquela situação em tempo hábil. É responsabilidade da família, sim. É lógico, muitas das vezes, inclusive pela nossa falta de conhecimento, nós não entendemos, não percebemos, não sabemos como nos portar. Mas você já ouviu aquele adágio que diz assim, quem tem boca vai a Roma? A gente pergunta, né? Quando a gente verdadeiramente se importa com os nossos, independente do problema que esteja acontecendo, primeiro de tudo, quando você se envolve de verdade com os seus filhos, com as suas crianças, com os seus adolescentes, com os seus, quando você participa da vida deles como deve, como um verdadeiro familiar presente que se importa, você conhece, você sabe quando algo não vai bem, você pode até não saber o que é, não saber interpretar, não saber como lidar com aquilo, mas perceber você percebe, saber você sabe. Então assim, primeiro de tudo, quando você se envolve, quando você realmente valoriza, você percebe. E percebendo, é responsabilidade nossa tratar disso, encaminhar para o tratamento adequado, em tempo hábil, certo? Então assim, por mais que você não saiba, mas eu não sou psicólogo, eu não tenho esse conhecimento, eu nunca fui nem alfabetizado, eu sou um ignorante, como eu ia saber desse tipo de coisa? Pergunta, querido. Pergunta para o teu familiar que tem mais, para o teu vizinho que tem mais experiência do que você. Pergunta para o teu pai, para o teu avô, para o teu vizinho. Pergunta para a sociedade. Escreve hoje no Google e pergunta o que fazer diante dessa situação. Que problema é esse? Leva no médico, leva num psicólogo, leva no professor, leva em alguém que tenha mais capacidade do que você. Tenta identificar o problema, mas não deixa, não permita que os seus filhos percam a chance de ter uma vida saudável no futuro, ter um desenvolvimento saudável e contribuam de forma positiva para a nossa sociedade. Queridos, eu preciso de verdade parar por aqui, mas quero dizer que foi um prazer muito grande falar ainda que em pouco tempo a respeito desse assunto. E espero que de verdade isso aqui tenha sido muito proveitoso para quem nos ouve. Porque por simples que possa ter sido esse conteúdo e essa live, mas esse é sim um assunto de
fundamental importância, atualíssimo, do qual nós participamos, nós presenciamos diariamente na nossa sociedade de um modo geral, no meio das nossas famílias, nos nossos consultórios, e que nós vemos as pessoas muito carentes, muitas das vezes não é nem de conhecimento, da consciência necessária para se envolver, para participar dessas situações, para fazer o que tem de fazer. Queridos, essa é uma responsabilidade nossa. A família possui um papel primordial. É, antes de mais nada, a responsabilidade da família. Perceber, se importar, tratar dessas situações. Promover saúde mental é isso. Você é integrante de uma família, não é? Faça a sua parte no que concerne a promover a saúde mental para si e para os seus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que se fizeram presentes, agradeço a Limas Psicologia, a doutora Tassi, que está aí do outro lado, promovendo suporte, a nossa família, minha esposa Rosimeire, minha filha Débora, cada um que participou, que se envolveu, que escreveu aqui alguma coisa, que deu um alô, que esteve conosco durante esse momento. Foi muito bom ter você conosco, espero de verdade que lhe tenha sido proveitoso. É o nosso interesse poder contribuir com o pouco conhecimento que a gente tem para o bem-estar da nossa população. Em breve a gente está aparecendo aí com mais um conteúdo relevante e muitas das vezes polêmico para a nossa sociedade, mas que se faz necessário e nós sentimos na pele a responsabilidade de trazer isso para vocês aqui. Tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.